São Pedro. São Pedro nasceu em Betsaida, num pequeno vilarejo à margem do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel, ano 1 a.C. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, ele era casado, pois as Escrituras falam na cura da sua sogra. Ele morava em Cafarnaum, importante cidade às margens de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão chamado André. Foi André que o apresentou a Jesus e os dois se tornaram discípulos e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador, pois possuía um barco em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, lago de água doce, formado pelo Rio Jordão. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele: "Você será pescador de homens." E depois disso, Pedro começou a seguir Jesus. Certo dia, Simão falou a Jesus: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." Então, Jesus lhe disse: "Tu te chamarás Quefás", que em aramaico significa pedra, em grego, Pedro. Só mais tarde isso ficaria claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja e tornou-se a pedra onde a igreja encontra a sua unidade. Quando Jesus foi preso, Pedro negou conhecê-lo por 3 vezes, embora tivesse prometido que nunca iria traí-lo. Exatamente conforme Jesus tinha profetizado. Ele o fez. "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Feito isso, Pedro chorou amargamente e arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Pedro foi o primeiro ao qual Jesus se dirigiu, perguntando-lhe 3 vezes se ele o amava. Ao qual Pedro respondeu que sim. Isso foi uma forma de curar o coração cheio de remorso de Pedro. E Jesus ainda disse a ele: "Apacenta minhas ovelhas." E deu-lhe a missão de ser líder da igreja, dizendo: "Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro era um homem simples, extrovertido, acostumado com as dificuldades dos pescadores. E assim ele ia vivendo. Depois de 3 anos seguindo Jesus, após Pentecostes, ele recebeu a tarefa de ser líder, apóstolo. Ele sempre reunia multidões em suas pregações. Tinha o dom da cura e de tal forma que as pessoas queriam tocar seu manto ou passar pela sua sombra para ser curados e libertados, como contam as Escrituras. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento. Ele foi preso por várias vezes por pregar o Evangelho. Solto, perseguido, sua autoridade de líder era respeitada e atestada em vários documentos da igreja. Ele assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são continuadores da sua missão. Depois de muito pregar em vários lugares, ele encontrou com Jesus e perguntou onde o mestre ia. E o mestre lhe disse: "Estou indo a Roma, onde serei crucificado outra vez." Pedro então dirigiu-se também para Roma e lá ficou pregando
o Evangelho e liderou a igreja que crescia apesar de tudo. Assim que foi descoberto pelos romanos, foi preso e condenado. Pediu então para ser crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar a Jesus. Ele foi morto e sepultado onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão na igreja de São Pedro, em Roma. Acredita-se que ele tenha sido viúvo. Um dos motivos de ser considerado o santo das viúvas. Ele também é considerado padroeiro dos pescadores, por causa da sua profissão. No dia 29 de junho, faz-se então muitas festas em sua comemoração. Também fazem muitas fogueiras, muita procissão, tudo em sua homenagem. Viva São Pedro! Viva São Pedro, o líder da igreja. Eu me chamo Salma Mari Ramos, faço parte do movimento Mãos que Tecem Histórias, e essa história sobre São Pedro é uma história de domínio público. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.